Olá, paz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu acolha a tua santa palavra. Te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Amém. Encontro sobre Bíblia, o primeiro contato dos catequizandos com Bíblia. Então vamos pensar nesse encontro começando pela ambientação. Uma mesinha posta, pode ter um ramalhete de flores, pode ter uma vela acesa, mas importantíssimo mesmo é ter bíblias. Pode ter várias bíblias, não precisa ter uma bíblia só. Pode ter mais do que uma, até em de diferentes edições, diferentes editoras, e uma bíblia aberta para que a palavra de Deus esteja exposta. Música, sugestões de música. Então, o encontro pode começar com uma música, né? Eu conheço duas, não canto bem, né? Mas é aquela, toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Ou aquela, a Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e se transformou. São duas sugestões de música, então pode-se começar com a música. E aí, no método dos discípulos de Emaús, né, nós temos que ver. Perguntar para as crianças se eles conhecem Bíblia, se eles reconhecem aquelas Bíblias que estão ali expostas, se eles têm Bíblia em casa e o que a Bíblia é. E ouvir essas respostas. Eles vão falar, eles vão compartilhar da experiência deles com a Bíblia. Ouvindo o que eles têm para dizer, nós complementamos ou enaltecemos as coisas que foram corretas ou corrigimos delicadamente as coisas que foram equivocadas. E aí vamos contando, e aí vamos falando sobre a Bíblia, que ela é a palavra de Deus, que ela foi inspirada por Deus para que a mensagem dele chegasse a todas as pessoas. Algumas pessoas recebem essa inspiração e escrevem. E as pessoas foram escrevendo há muitos anos, ao longo de muito tempo, eles foram escrevendo relatos de como sentiam a presença de Deus na vida deles, de como Deus agia ao longo da história, foram escrevendo suas orações, seus cânticos, e foram dando orientações de como o povo deveria viver a sua vida. Foram surgindo. Tem relatos de coisas que iriam acontecer. O principal relato de coisas que iriam acontecer era o nascimento de Jesus. E aí Jesus nasce, e aí na Bíblia também conta a história de Jesus. 4 livros falam dessa história de Jesus. Depois, toda essa história de Jesus, depois Jesus voltou para o céu, e os discípulos que ficaram aqui continuaram escrevendo sobre o ensinamento de Jesus, orientações às comunidades, e isso tudo compõe a Bíblia. Um conjunto de livros, 73 livros. Então vai se contando isso e ao mesmo tempo vai pedindo para que eles abram a Bíblia, para que eles folheiem a Bíblia, para que eles encontrem os livros, o nome dos livros. Vai se explicando sobre esses livros, né? Geralmente são nome de pessoas, né? De pessoas que escreveram a Bíblia. No Novo Testamento, os nomes das cartas são nome de povos para quem as cartas foram escritas, né? Então, se fossem cartas para o Brasil, se Paulo, por exemplo, que é um dos maiores escritores de carta, tivesse escrito uma carta para o Brasil, seria a Carta de São Paulo aos brasileiros, né? E esse tipo de brincadeirinha dá uma descontraída, né? Mas eles irem manuseando essa Bíblia, irem olhando o nome dos livros, né? Procurando, vendo que tem livros maiores, livros menores, como numa estante mesmo. Numa biblioteca nós temos livros grandes, livros pequenos, livros mais importantes, né? Na Bíblia também nós temos essa separação. Aí mostra para eles essa organização da Bíblia, por livros separados por classes. Existem outras classificações, outras formas de apresentação, um pouquinho diferente, né? Que os livros históricos aqui, por exemplo, estão separados em 2, tem classificações que eles estão todas juntas, mas que vai separar entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E quando vai se apresentar essa parte, pode-se mostrar um presépio, ou apenas uma imagem do nascimento de Jesus, ou um menino Jesus pequenininho, para mostrar que tudo isso que aconteceu aqui, todos esses livros vêm antes de Jesus, e esses aqui são livros que foram escritos após o grande acontecimento, que foi o nascimento de Jesus. Então, a presença de ter um menino Jesus também ajuda para algo material para ser visto. E aí, tendo à disposição livros, pode-se organizar isso aqui como uma dinâmica. Organizar numa estante essas disposições, a quantidade de livros, né, para eles mexerem, separar 5 livros, escrever Pentateuco, colar lá, pegar os livros históricos, colocar lá a quantidade certa e colocar livros históricos, para eles terem esse visual de livros que compõem a Bíblia, 73 livros que compõem a Bíblia, e trabalharem também com os nomes. Volta-se para a Bíblia, contempla-se aquilo, volta-se para a Bíblia, pode-se olhar o índice da Bíblia, que é muito bom,
ler os nomes dos livros que estão aqui, ver as formas de abreviação. Ainda não precisa explicar exatamente como são feitas as abreviações, mas deixar que eles percebam da maneira intuitiva como elas aparecem, né? Números, NM, Mateus, MT, Lucas, LC. Então, deixar que eles percebam isso, né? E vão associando. Procurar os livros, dar uma citação bíblica, pedir para que eles encontrem essa citação bíblica, todos a mesma. Pegar a página 500 da Bíblia, todas as Bíblias que tem ali, procurar. A página 500 é a mesma coisa em todas as Bíblias? Para eles verem que na Bíblia a gente não busca as citações por página, e sim pela citação completa, com o nome do livro, capítulo e versículo. Eles vão perceber a quantidade de números que tem, dificilmente não percebem. Percebendo, explica-se que o número grande é o capítulo, o número pequeno é o versículo. E então encontrar uma citação bíblica todos juntos, para verificar como que é feita. Fazer esse auxílio, ajudar, procurar lá no índice. Se não tem Bíblias que não tem índice, procurar pela ordem dos livros e encontrar, fazer esse manuseio, esse contato do catequizando com a Bíblia. Feito isso, preciso comentar que a Bíblia também é um livro de orações, porque é a palavra de Deus, é Deus falando conosco e nós falando com Deus. Pode-se escolher um salmo bem bonito para se fazer essa oração. E explicar que quando nós meditamos a palavra de Deus, nós lemos e meditamos, nós estamos rezando. E conforme nós vamos entendendo, conforme nós vamos nos apropriando daquela palavra de Deus, aquela palavra de Deus vai falando conosco, nós vamos entendendo ela melhor. Isso é um contato nosso com a palavra de Deus e nos aproximarmos de Deus. E então fazer esse salmo que foi escolhido, 23, por exemplo, é um salmo bom, fazer essa oração. Rezar junto, ler junto, meditar, pode ter um fundo musical, suave, fazer essa oração. Viver ali naquele encontro, essa oração. Pode ser tirada, não uma oração assim que é para ser rapidinha, vamos ler a Bíblia e acabou. Não, para ser um momento de oração. Eu abaixei o tom da minha voz, porque na oração também nós aquietamos. Nós diminuímos o nosso ritmo, para entrarmos em sintonia com Deus, para podermos ouvir Deus e ser ouvido por Ele. Terminada a oração, nós podemos fazer uma atividade de quebra-cabeça, por exemplo, com os livros. Eu já gravei essa dinâmica. Pode ser feito esse quebra-cabeça, esse jogo da memória com os livros bíblicos, né, de nomes e abreviaturas. Eles podem ter a Bíblia ali do lado, para eles irem olhando, alguma abreviatura que não conheçam, mas fazer esse jogo para irem memorizando, conhecendo esses nomes bíblicos, né, e depois, num próximo encontro aí sobre Bíblia, a gente vai trabalhar coisas diferentes. Paz de Jesus.